Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Venho aqui mais uma vez trazer uma indicação de um livro que fantástico, assim, um livro que vale a pena demais você ler, que é esta preciosidade aqui, ó. Quem há de ir por nós, do pastor Gerson Rocha. Essa edição que eu tenho aqui, ela tá bem velhinha. Era do meu pai. Ele comprou na década de 80, 1980. E é um livro sensacional que, assim, todo seminário, todo crente deveria ler. Mas o seminário deveria ser obrigatório ler, fazer um resumo, apresentar trabalhos, porque é um livro muito, eu achei um livro muito completo a respeito da obra missionária. Infelizmente, eu tô aqui dando a sugestão e dizendo que infelizmente esse livro não está à venda. Ele já parou, né, as tiragens aí e as edições já tem tempo. Mas merecia muito, fica aqui, né, quem sabe alguém que tenha a possibilidade de é, reeditar e poder lançar esse livro, porque esse livro ele é maravilhoso, escrito por um pastor que quem conhece a história sabe que foi um homem muito importante na obra missionária brasileira. Ele foi pastor da primeira igreja batista de Vitória da Conquista, na Bahia. E ele foi um homem sempre visionário. Na década de 50, final da década de 50, ele, ao chegar aqui na cidade, ele construiu um templo e tem um livro que fala sobre essa construção, que é o Romance de uma Construção. E nesse livro é dito que naquela época, quando o templo foi feito, ele era o maior da América Latina. Um prédio muito grande. Agora eu esqueci a dimensão de quantas pessoas cabem nele e tal. Mas um prédio que tá lá, né? Tá até hoje no centro da cidade. Qualquer pessoa pode ir lá ver e tirar foto e conhecer o templo, que realmente é muito bonito. Então, assim, naquela época, né? Ele fez ele projetou, junto com alguns irmãos, claro, a construção daquele templo grande e muito bonito e um homem visionário. E assim, o que ele dedicou na vida dele foi a obra missionária. Ele investiu muito e levou a igreja a uma maturidade evangelística missionária muito grande. E de lá saíram, graças a Deus, muitos missionários, muitos pastores, líderes, pessoas que até hoje estão no campo e conhecem a vida dele, e ele andou muito com missionários e foi uma bênção. E aí ele escreveu esse livro que eu acho assim, super completo sobre a obra missionária, e eu queria destacar só dois pontos aqui. Um é que ele viajou muito também pelo Brasil, uma coisa que eu acho também muito importante, vendo o campo, conhecendo a obra missionária, e ele disse assim, ó: tenho viajado pelos cantos mais remotos deste Brasil, pelos lugares mais longínquos da pátria, até os lugares além da civilização. Tenho ido, mas não vi um lugar sequer que não conheça o fumo, o álcool e tantos outros entorpecentes degradantes. Contudo, tenho tido em muitas regiões do Brasil a visão de que o mundo perdido sem o conhecimento de Cristo. Que escândalo! Que coisa vergonhosa para as igrejas de Jesus. E esta vergonha é uma vergonha mundial. E aí ele diz, né, da necessidade, ele que viajou muito, ele diz da necessidade do evangelho chegar, porque realmente nos confins da terra já chegou muitas coisas ruins para o ser humano, as drogas, né, o álcool, com certeza a violência, porque é fruto do pecado do coração humano. Também chegou a Coca-Cola, por exemplo, que é uma coisa boa, né, que todo mundo, quase todo mundo gosta, enfim. Chegou produtos, internet tem chegado, pessoas nos lugares mais remotos do mundo podem assistir esse vídeo. Então, assim, muita coisa tem chegado aos confins da terra, mas infelizmente o evangelho tem se demorado demais a chegar. E a grande questão é que é da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, levar a palavra de Deus até os confins da terra. E aí ele escreve alguns relatos
que ele ouviu de outros missionários ou que ele mesmo percebeu de pessoas que ouviram o evangelho, tipo assim, elas já eram adultas e tal, e o missionário contou para elas sobre Jesus. E esses relatos são bem interessantes. Olha só, eu vou ler aqui só um ou dois, mas diz assim, por exemplo, esse relato aqui. Um velho esquimó disse ao bispo de Shelkin: já há muitas luas que o Senhor vive nesta terra. O Senhor conhecia antes essas boas novas? Desde menino o Senhor as conhece? O seu pai as conhecia? E por que o Senhor não chegou a mais tempo? Então, quer dizer, esse missionário que trabalhou com os esquimós, ouviu isso, né? O esquimó perguntou, mas vocês ouviram, você sabe do evangelho há tanto tempo, por que não veio antes? Outra aqui, ó, um peruano nos altos Andes nevados perguntou, qual é a explicação que dão ao fato de eu nunca ter ouvido em minha vida que Jesus Cristo falou palavras tão preciosas? Quer dizer, Jesus veio há tanto tempo e a pessoa demorou tanto tempo para ouvir o evangelho. E aqui esse último relato que eu vou ler, ele vai falar bem sobre isso. O pastor Gerson Rocha fala, peço que mediteis nessas coisas. À semelhança daquela mulher maometana, vozes de crentes nativos de terras distantes se erguem para nos confundir e envergonhar. Abre aspas. Há quanto tempo Jesus morreu pelos pecadores? Vejam, eu estou velha, tenho orado, dado esmolas, tenho ido em peregrinações aos lugares sagrados, tenho jejuado e me humilhado. Sei que tudo foi inútil. Mas onde é que estáveis durante todo esse tempo? Então, nessa página 17, o pastor Gerson Rocha adquiriu, compilou vários trechos de pessoas dizendo para os missionários, onde é que vocês estavam? Meus pais morreram sem ouvir o evangelho, eu já estou velha, essa mulher aqui, né? Fez tantas coisas na religião dela e tudo foi inútil. Onde nós estamos, onde nós estávamos e que não pregamos o evangelho para essas pessoas. Então a responsabilidade é nossa. E aí, aqui na página 54, o pastor diz uma coisa muito pesada, assim, muito séria, né? Que nos leva a uma reflexão e, quem sabe, a uma mudança de vida. E esse é meu desejo aqui nesse vídeo, né? Quem sabe nos despertemos mais para o envolvimento na obra missionária. Olha só o que o pastor falou. A pergunta que mais nos deveria inquietar não deveria ser esta: estão perdidos os povos que nunca ouviram o evangelho? E sim esta: estarão salvos os que negam a salvação aos perdidos e nunca revelam um pingo de compaixão por eles? Muito forte, né? O pastor Gerson fala, olha, a gente não deve ficar aí questionando e perguntando, será que aquelas pessoas que nunca ouviram do evangelho, será que elas vão receber o castigo eterno? Será que isso vai acontecer? Será que elas não serão salvas? Mas o pastor diz que nós deveríamos nos perguntar, estarão salvos os que negam a salvação aos perdidos? Estarão salvos aqueles que leem e já ouviram centenas de milhares de vezes Marcos 16,15, que Jesus disse, portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O cristão escuta isso e não dá uma resposta ao seu Senhor sobre isto, sobre essa questão. Deus, ele não nos dá opiniões, Deus não nos dá sugestões, Deus nos dá ordenanças. Se é uma ordenança, o meu comprometimento com o Senhor é dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me, estou aqui. É nos colocar à disposição no serviço do nosso rei. Então, vale muito a pena você ler esse livro, você adquirir, ou quem tiver aí a condição de publicar, né, quem for a pessoa que pode fazer isso, publicar esse livro, que é um livro fantástico. Quem há de ir por nós? Uma sugestão aqui fica, mas principalmente então a reflexão a respeito da nossa vida e como temos vivido a nossa vida diante dos povos que ainda não ouviram o evangelho. Cabe a mim e a você ir por todo mundo e pregar o evangelho. Que Deus te abençoe muito. Se esse vídeo de alguma forma serviu, te abençoou, acrescentou algo, eu convido você a curtir, compartilhar, se inscrever no canal
e me ajudar aí nessa caminhada, nesse meio da internet, que também é um meio onde a gente pode propagar o evangelho. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.